Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai fazer uma aula para o concurso do IBGE. A aula de hoje é sobre múltiplos e divisores. Na minha opinião, é a aula mais difícil de todas. Então, se segura aí na cadeira e vamos embora aí para a aula mais difícil do IBGE. Múltiplos naturais. Quais são, por exemplo, os múltiplos naturais de 2? Seria o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10. Perceba que são os números que estão na tabuada do 2 e que são divisíveis por 2. Então, múltiplos de 2 estão na tabuada do 2 ou são divisíveis por 2, é a mesma coisa. Múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12. Perceba que são os múltiplos de 3, está na tabuada do 3 e os números são divisíveis por 3. Múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16. Então, eles são divisíveis por 4 e estão na tabuada do 4. São múltiplos de 4. Genericamente, então, múltiplo de x, ele está na tabuada do x ou ele é divisível por x. Então, múltiplo de x significa dizer que ele está na tabuada do x ou ele é divisível por x. Múltiplo de 5 está na tabuada do 5 ou é divisível por 5. É a mesma coisa. Vamos falar um pouquinho sobre os critérios de divisibilidade. Divisibilidade por 2. Basta o número ser par. Por exemplo, 4.202, ele termina em 2. Portanto, ele é par. Então, ele é divisível por 2. 2023 é um número ímpar. Portanto, não é divisível por 2. Tá bom? Por quê? Porque termina em 3. Divisibilidade por 3. Basta somar os algarismos do número e a soma ser divisível por 3. Por exemplo, 5.202, eu vou somar todos os algarismos. 5 mais 2, mais 0, mais 2. Essa soma resultará em 9. E 9 está na tabuada do 3. Portanto, o número é divisível por 3. O 9 está na tabuada do 3, portanto, ele é múltiplo de 3. E o 2023? Vou somar os algarismos de 2023. Ao somar os algarismos de 2023, eu terei 7. 7 não está na tabuada do 3, portanto, não é múltiplo de 3. Divisibilidade por 4. Os dois últimos algarismos do número devem ser divisível por 4. Por exemplo, no 5.202, eu vou pegar só os dois últimos algarismos, que são 0 e 2. 0 e 2 não está na tabuada do 4, portanto, não é múltiplo de 4. 2023, só os dois últimos algarismos, que dá 23. Então, 23 não está na tabuada do 4, portanto, não é múltiplo de 4. E o 72.240? Vou pegar só os dois últimos algarismos, que é o 40. Esse aqui, ele está na tabuada do 4, portanto, é múltiplo de 4. Divisibilidade por 5. O último algarismo deve ser 0 ou 5. Por exemplo, 4.205. O último algarismo é 5. Portanto, ele é divisível por 5. Então, termina em 5, é divisível por 5. E 2023 termina em 3, não termina em 5 ou 0, portanto, não é divisível por 5. Aqui eu escrevi 3, mas eu errei. Vamos consertar agora? Aqui, ó, não é divisível por 5, tá bom? Então, bora lá. Divisibilidade por 5, tá. Agora vem a divisibilidade por 6.
6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Portanto, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Você lembra o critério de divisibilidade por 2 e por 3? Lembra? Então vamos lá. Deve ser par para ser divisível por 2 e a soma dos algarismos deve estar na tabuada do 3 para ser divisível por 3. Portanto, 5.202, ele é a soma dos algarismos dá 9, portanto, ele é múltiplo de 3. E ele termina em 2, então ele é par. Portanto, ele é divisível por 3 e por 2, então ele é divisível por 6. E 4.023, caso eu some os algarismos, dará 9. Portanto, ele é múltiplo de 3, mas ele não é par, porque termina em 3. Portanto, não é múltiplo de 6. Então, para ser múltiplo de 6, ele tem que ser múltiplo de 3 e de 2 ao mesmo tempo. Por que você pulou, professor, o critério de divisibilidade por 7? O critério de divisibilidade é tão complicado do 7 que é melhor a gente dividir por 7 ali na hora, tá? Divisibilidade por 8. Eu pego os 3 últimos algarismos e ele deve ser divisível por 8. Por exemplo, 5.202. Eu pego o 202. Ele é divisível por 8? Não é divisível por 8. Então, o número não é múltiplo de 8. E 2023? Se eu pegar os 3 últimos algarismos, eu terei o 23. O 23 não está na tabuada do 8, portanto, também não é múltiplo de 8. E 72.240, se eu pegar os 3 últimos algarismos, será 240. E 240 é 8 vezes 30. Portanto, está na tabuada do 8 e é múltiplo de 8. Tudo bem? Seria o 240. E o critério de divisibilidade por 9. A gente vai somar os algarismos do número e a soma deve ser divisível por 9. Por exemplo, 5.202. 5.202, se eu somar os algarismos, vai dar 9. E o 9 está na tabuada do 9. Portanto, ele é um número divisível por 9. Beleza? E 2023? Se eu somar todos os algarismos, vai dar 7. O 7 não está na tabuada do 9. Portanto, não é múltiplo de 9. Beleza? Olha agora, divisores naturais. O que são divisores? Divisores são os números que dividem outro e não deixa resto. Por exemplo, quais são os divisores do 2? É o 1 e o 2. Porque 2 dividido por 1 dá 2 e 2 dividido por 2 dá 1. Então, o 1 e o 2. E os divisores de 3? Os divisores de 3 são o 1 e o 3. Os divisores de 3 são o 1 e o 3. Então, tem 2 divisores. E os divisores de 4? Os divisores de 4 são o 1, o 2 e o 4. Então, o 1, 2 e o 4 são os divisores de 4. E os divisores de 5? É o 1 e o 5. Portanto, 1 e o 5. Divisores de 6 é o 1, o 2, o 3 e o 6. O 1, o 2, o 3 e o 6 são os divisores de 6. E o que são números primos? Os números primos são aqueles que possuem exatamente 2 divisores. Por exemplo, o 2. O 2 tem exatamente 2 divisores. E esses divisores é o 1 e ele mesmo. Tem que ter 2 divisores.
Aí você pensa, e o 1, professor? O 1 é primo? O 1 não é primo. Por quê? Porque o 1 só tem um divisor. O 1 não é primo, ele só tem um divisor, que é o 1. Tem que ser o 1 e ele mesmo, são exatamente dois divisores. Olha agora, errei. O 4, ele tem divisor 1, o 2 e o 4. Então ele não é primo, ele é um número composto, tá? O 5, ele é divisível por 1 e por ele mesmo, portanto, é um número primo. E o 6, 1, 2, 3 e 6 é um número composto. Professor, e o 1? O 1 ele não é nem primo e nem composto, tá bom? O 1 não é um número nem primo e nem composto. Bora então para os exercícios? Vamos lá brilhar nos exercícios? Ô, gente, eu quero que você diga aí o que você está achando da aula. Você achando a aula boa, média, ruim? E vai falando aí também o que você acha dos exercícios. Olha só, FGV 2021, questão recente aí, o número N é par e está entre 57 e 97. É múltiplo de 7, mas não é múltiplo de 5. A soma dos algarismos de N é... Então vamos pensar, gente. Múltiplo de 7 é a mesma coisa que está na tabuada do 7. Tabuada do 7 é 1 e 1 que... Tabuada do 7 é 0, 7, 14, 21 e assim vai, né? Aí chega uma hora, 56, 63, 70, 77, 84, 91 e 98. Então vamos lá. Os números múltiplos de 7 entre 57 e 97. Entre 57 e 97, nós teremos estes múltiplos de 7. Mas o autor fala que esses múltiplos não são múltiplos de 5. Ou seja, esse número ele é múltiplo de 7, mas não é múltiplo de 5. E além disso, ele é par. Então, par eu só tenho dois, o 70 e o 84. E não é múltiplo de 5, ou seja, não é o 70. Portanto, o número será o 84. Não tem 84 nas alternativas, porque o N é 84. O autor quer a soma dos algarismos de N. Ora, a soma dos algarismos de N será 8 mais 4, que dá 12, correspondendo à alternativa C. Tudo bem? E aí, gente, o que você achou dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Vai falando aí para mim nos comentários, gente, para eu saber o que vocês estão achando dessas questões. Olha só, muita informação nessa aula, hein? Olha lá, GV 2021. O número de 5 algarismos é divisível por 9. O resto da divisão desse número por 7 é... Então, esse número ele é divisível por 9. Divisível por 9 quer dizer que a soma dos algarismos deve estar na tabuada do 9. Tabuada do 9. Lembrando que o U é um algarismo, então ele pode valer 0, 1, 2 e assim vai, até o 9, tá? Ele não pode valer outra coisa. Caso eu some os algarismos, eu obterei 5 mais U estará na tabuada do 9.
Então, olha só, se 5 mais U está na tabuada do 9, então seria 5 mais 4. Por quê? Porque 5 mais 4 dá 9. Depois seria 5 mais... Ó, tem que dar quanto depois? 11. 5 mais 13. 5 mais 13 dá 18. Só que o 13 não é válido. Por quê? Porque o U é algarismo. Se U é algarismo, quer dizer que não pode valer 13. Tem que ser 4. Ok? Então eu tenho aqui que 5 mais 4. A única possibilidade do número é o U ser 4. Portanto, o número em questão é 0, 2, 1 e depois é o U, que no caso é 4. O autor quer o resto da divisão desse número por 7. Então vejamos, ó. 20 por 7 vai dar 2. 2 vezes 7, 14. 14 para 20, 6. Abaixa aqui vai dar 62. 62 dividido por 7 vai dar 5, 8, 9, 8. 8 vezes 7 vai dar 56. 56 para 62, 6. Abaixa o 1. 61 dividido por 7 vai dar 8 de novo. 8 vezes 7, 56. 56 para 61 vai dar 5. Abaixo 4. 54 dividido por 7 vai dar 7. 7 vezes 7, 49 para 54, 5. Portanto, a alternativa correta, o autor quer o resto da divisão. E o resto será 5, correspondendo então à alternativa E. Tudo bem? E aí, gente, o que vocês estão achando? Fácil, médio ou difícil, hein? Fala para mim aí, o que vocês estão achando? Quero saber também o que vocês estão achando da aula. Se a aula é boa, se a aula é média, se a aula é ruim. Vai falando aí aonde eu devo melhorar, que eu melhorarei. Olha só, gente. GV 2021. O número 4, o número de 4 algarismos, 3, 1, AA, é divisível por 12. Rapaz. O valor do algarismo A é, gente, 12. Caso eu fatório 12, 12 dá por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1, certo? Então, o 12 dá por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1, ok? Então, essa seria a divisão por 12. Ou seja, 12 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3. Então, 12, para simplificar, é a mesma coisa que 4 vezes 3. Então, para que um número seja divisível por 12, ele tem que ser divisível por 4 e por 3. Lembra na teoria ali que eu falei para você? O divisível por 6 é 2 vezes 3. Então, é divisível por 2 e por 3. Aqui é o mesmo raciocínio. O 12 tem que ser divisível por 4 e por 3. Vejamos então, se o 12 é divisível por 4 e por 3, vamos pensar aqui no número 3, 1, A, ok? Então vejamos, para ele ser divisível por 4, o que tem que ocorrer? Os dois últimos algarismos devem ser divisíveis por 4. Os dois últimos algarismos devem ser divisíveis por 4. Então, eu tenho esses dois últimos algarismos devem ser divisíveis por 4. Então, o número de possibilidades seria, aqui poderia ser 0, 0, ele é divisível por
4. Poderia ser 4, 4 para ser divisível por 4. Por quê? 11 não é divisível por 4, 22 não é divisível por 4, 33 também não, 44 é. Aí vem 55 não, 66 não, 77 não, 88 é. 99 não. Portanto, as possibilidades que eu tenho seria 3100, 3144, 3188. Esse pessoal aqui, ele é divisível por 4, ou seja, é um múltiplo de 4. Só que para ser múltiplo de 3, o que tem que ocorrer? A soma dos algarismos tem que dar um múltiplo de 3. 3 mais 1 vai dar 4. Olha só, 3 mais 1, 4 mais 4, 8 mais 4, 12. Esse é múltiplo de 3, esse não. E aqui 3 mais 1, 4, 4 mais 8, 12, 12 mais 8, 20. Portanto, não é. Então vai ficar 4, 12 e 20. Portanto, 3, 1, 4, 4 é um múltiplo de 4 e múltiplo de 3 ao mesmo tempo. O valor do algarismo A, ora, o valor do algarismo A é 4. Portanto, a alternativa correta, alternativa C. E aí, essa aula eu acho difícil, viu? Muita informação nessa aula, hein? Muita informação. O que você está achando da aula? Fácil, médio ou difícil? Vai digitando aí nos comentários para mim, por favor. Olha só agora aqui. Questão ano 2021, GV, tá? Considere os múltiplos de 3 compreendidos entre 1 e 200. São os múltiplos de 3. Desses múltiplos de 3, a quantidade daqueles que também são pares é... Vamos pensar. Qual seria o primeiro múltiplo de 3? O primeiro múltiplo de 3 seria o 3, que é a mesma coisa que 3 vezes 1. O segundo múltiplo de 3 seria o 6, que é a mesma coisa que 3 vezes 2. O terceiro múltiplo de 3 seria o 9, que é a mesma coisa que 3 vezes 3. Perceba que aqui, ó, a ordem do número tem tudo a ver com o segundo fator. Quer ver? Vou fazer mais um aqui para você, ó. Quarto, o 12. 12 é a mesma coisa que 3 vezes 4. Tá vendo aqui, ó, que bateu de novo? Então aqui é 3 vezes 4 e esse seria o quarto número. Então, qual seria o número mais próximo do 200? Para eu saber o número mais próximo do 200, múltiplo de 3, basta pegar o 200 e dividir por 3. Então, vamos lá. 20 por 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Para 20 aqui dá 2. Baixa um 0. 20 por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Para 20, 2. Tudo bem? Então, aqui será 2. Portanto, o último termo será o 66º termo, que é 66 vezes 3. 66 vezes 3 vai dar 3 vezes 6, 18, sobe 1. 3 vezes 6, 18 e 1, 19. Então, vai dar 198, que seria 198, que é 3 vezes 66. Portanto, ó, 1, 2, 3, 4, vai até o 66. Ou seja, há 66 números que são múltiplos de 3. Só que o autor quer saber quais são pares. Olha só, esse aqui é ímpar, que é o 3. Esse é par. Esse é ímpar, esse é par. E assim vai, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar. E esse aqui vai ser par.
Portanto, você concorda comigo que metade dos 66 serão números pares. Portanto, 66 por 2 dará 33 números pares. E 33 números pares corresponde à alternativa B. Tudo bem? E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Vai falando aí para mim, para eu saber e para eu melhorar a minha aula, gente. Quanto mais vocês falarem, mais eu consigo melhorar. E olha só o que apareceu aí. Mais uma questão da GV 2021, questão recente, hein? Olha só o que diz. Seja n o maior número de 4 algarismos, tal que o produto desses 4 algarismos seja 144. A soma dos algarismos de n o autor quer a soma dos algarismos de n. Ótimo, então pense comigo. Vamos pensar aqui no número, um número qualquer, A, B, C, D. E ele diz que o produto dos algarismos do número, ou seja, A vezes B vezes C vezes D, dará 144. Se eu pegar o 144 e dividir por 2, vai dar 72. Por 2 dará 36. Por 2 dará 18. 18 por 2 dá 9. Por 3 dá 3. E por 3 dá 1. Certo? Então será 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Como são todos algarismos, então o que eu posso fazer? Eu posso fazer grupinhos com esses números, tá? Grupinhos. Então, vejamos, ó, que são apenas 4. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá, ó. 3 vezes 3 dá 9. 2 vezes 2 dá 4. Mas eu posso fazer até, ó, posso fazer assim, né, ó. 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. E aqui sobrou um 2. Então, eu não sei exatamente qual é a ordem, mas a gente poderia fazer assim. 9, 8, 2 e aqui 1. 9, 8, 2, 1. Tá bom? Então, acredito que esse seria o maior número possível, 9.821. Ele quer a soma dos algarismos de n. Então, seria 9 mais 8 mais 2 mais 1. Vai dar, então, ó, 10. 1 mais 9, 10, portanto, dará 20. E 20 corresponde à alternativa A. Tudo bem? A alternativa A é a correta. E aí, gente, o que vocês estão achando? Fácil, médio ou difícil? Fala aí para mim. Vamos ver. Vamos ver. Diz o seguinte, ó. Outra questão. Ano 2021, FGV. Em uma fábrica de munições, o fiscal de produção é trocado de 8 em 8 meses. E o fiscal de equipamentos é trocado de 10 em 10 meses. Se essas trocas coincidiram em novembro de 2020, a próxima vez que as duas trocas coincidirão será no ano de... Então vamos pensar. O primeiro é de 8 em 8 meses, ou seja, a cada 8 meses, depois 8 mais 8, 16, 8 mais 8, 16, 16 mais 8 dá 24, 24 mais 8 dá 32, e assim vai. Beleza? E o outro é de 10 em 10 meses, então seria 10, depois 10 mais 10, 20, 10 mais 10 mais 10, 30, 10 mais 10 mais 10 mais 10, 40, e assim vai, tá? Então, essa seria a segunda possibilidade. Então, eu tenho que achar o número mínimo,
que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Ou seja, é o MMC. O MMC é entre 8 e 10. Calculemos então. Dá para dividir por 2. 8 por 2 dá 4. 10 por 2 dá 5. Dá para dividir por 2 mais uma vez. 4 por 2 dá 2. 5 por 2 não dá, então vai dar 5. Dá para dividir por 2. 2 por 2 dá 1. E aqui vai dar 5. Dá para dividir por 5. Vai dar 1 e 1. Tudo bem? Então vamos lá. Quantos meses deram aqui, ó? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20. Vezes 2, 40 meses. 40 meses. Quantos anos tem 40 meses? 3 e mais um pouquinho? Então, vamos lá, ó. Divide por 12. Vai dar 3. 3 vezes 12, 36. Então, vai sobrar 4. Então, são 3 anos e 4 meses. 3 anos e 4 meses. Então, vamos pensar, ó. Novembro de 2020. Novembro de 2020. Certo? Caso eu some mais 3 anos, eu estarei aonde? Estarei em novembro de 2023. Só que são 3 anos e 4 meses. Então, eu tenho que somar mais 4 meses. Então, vamos lá, ó. Novembro. Então, vai dar, ó, dezembro, mais um mês deu dezembro. Janeiro, fevereiro, março. Então, saiu março de 2024. Então, março de 2024, que corresponde à alternativa D. Tudo bem? E aí, gente, o que vocês estão achando? Fácil, médio ou difícil, hein? Na minha opinião, essa parte é muito trabalhosa e tem muita matéria, hein? Todas as divisibilidades, é meio chatinho. Olha essa próxima questão. O maior número múltiplo de 4, que é também múltiplo de 6, e ele é menor que 199, é... Então, múltiplo de 4 e múltiplo de 6. Múltiplo de 4 e múltiplo de 6. Dá para dividir por 2, vai dar 2 e 3. Dá para dividir por 2, vai dar 1 e 3. Dá para dividir por 3, vai dar 1 e 1. Tá bom? Então, dará 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Para eu saber aqui, ó, quantos múltiplos de 12 tem, ele quer o maior número múltiplo de 4, que também é múltiplo de 6, ou seja, o maior múltiplo de 12 menor que 199. Como eu quero o maior múltiplo de 12, o que eu vou fazer? Pego 199 e divido por 12. 19 por 12 dá 1. 1 vezes 12, 12 para 19. 7 abaixo 9. 79 dividido por 12 dá 6. 6 vezes 2, 12. 12 para 19, 7. 6 vezes 1, 6. Com 7 para 7, nada. Então, o menor múltiplo de 12 seria qual? Ora, para ser múltiplo de 12, basta eu pegar o 199 e tirar 7. Por quê? Porque pela prova dos 9, 12 vezes 16 é 12 vezes 16 mais 7 é igual a 199. 12 vezes 16 mais 7 é igual a 199. Passa para lá, então, 12 vezes 16 vai ser igual a 199.
menos 7, 192, 192. Então, 12 vezes 16 equivale a 192. E 192 corresponde à alternativa B, de beleza pura. E aí, tá gostando da aula? Fala para mim aí o que você tá achando. E a questão, fácil, médio ou difícil? Vai respondendo aí para mim, para me ajudar aqui a melhorar o conteúdo para vocês. E olha lá, gente. Olha lá, mais uma questão de 2017 da GV. João recebeu 32 relatórios verdes e 40 relatórios vermelhos. Ele deve colocar esses relatórios em envelopes da seguinte forma. Todos os envelopes devem conter a mesma quantidade de relatórios. Por exemplo, um relatório, 2 relatórios e assim por diante. Nenhum envelope pode misturar de cores diferentes, verde ou vermelho. Cumprindo essas exigências, o menor número de envelopes que ele precisará utilizar seriam: pega os divisores do 32 e os divisores do 40. Então, a gente tem os divisores do 32 e os divisores do 40. Eu vou pegar o maior divisor comum. O maior divisor comum ao 32 e ao 40. Professor, como é que eu faço isso? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar aqui o 32 e o 40. Aí você vai dividir por 2. Como 2 divide os dois números, você vai colocar uma estrelinha nele. 32 por 2 quer dizer que o 2 é divisor comum. 32 por 2 dá 16. 40 por 2 dá 20. Dá para dividir por 2 de novo. Olha só, o 2 divide os dois ao mesmo tempo, então estrelinha nele. 16 por 2 dá 8. 20 por 2 dá 10. Dá para dividir por 2 de novo. 2 de novo e estrelinha nele, porque está dividindo o 8 e o 10. Então, 8 por 2 dá 4. 10 por 2 dá 5. Dá para dividir por 2, agora só divide o 4, então você não coloca estrelinha. Dá para dividir por 2, não coloca estrelinha. E dá para dividir por 5, não coloca estrelinha. Então, vai dar isso aqui. Então, os divisores, o máximo divisor comum vai ser o produto de todos os números com estrelinha. Em outras palavras, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Portanto, o MDC é 8. Eu posso colocar, então, 8 envelopes em cada uma. Então, vai dar 32 dividido por 8, mais 40 dividido por 8. 32 por 8 vai dar 4. 40 por 8 vai dar 5. 5 mais 4 vai dar 9. Portanto, corresponderá à alternativa B. E aí, gente, gostaram da aula? Fale para mim, gente. Eu espero que vocês tenham apreciado a aula. Deixa aí no comentário o que você achou da aula, boa, média ou ruim. Um forte abraço, bons estudos e até mais, gente. Tchau, tchau.